No chá de bebê da minha irmã, eu estava com 9 meses de gravidez. Quando chegamos ao evento, meus pais disseram: espere, sua irmã ainda não chegou. Eu já estava cansada de ficar de pé, então implorei: por favor, deixem-me sentar em algum lugar. Mas eles recusaram e responderam: não, ainda estamos esperando sua irmã. Assim que ela chegou, fizeram-na sentar enquanto eu mal conseguia me manter em pé. Minha mãe olhou para mim com nojo e disse: saia daqui. Você está atrapalhando o ambiente. Em seguida, ela me empurrou com força. Caí, e minha barriga bateu no meio-fio. Entrei em trabalho de parto, gritando de dor. Foi então que meu marido reagiu, e o rosto da minha mãe empalideceu de medo. Meu nome é Lauren Mitchell e cresci em Portland, Oregon, como a filha mais velha de 2 irmãs. Minha irmã Hannah é 5 anos mais nova que eu. Nossos pais, Patricia e Robert Mitchell, eram donos de uma próspera rede de hotéis boutique espalhados pelo noroeste do Pacífico. Dinheiro nunca foi um problema em nossa casa. Amor e igualdade, porém, eram uma história completamente diferente. Hannah nasceu com um problema congênito no coração que exigiu várias cirurgias durante a infância. Meus pais dedicaram tudo à recuperação dela, o que eu compreendia. O que eu nunca entendi foi porque aquela tensão nunca voltou a se equilibrar, mesmo depois de ela ser declarada completamente saudável aos 12 anos. A essa altura, o padrão já estava estabelecido. Hannah era preciosa, a filha milagrosa, a menina de ouro que nunca errava. Eu aprendi cedo a ser invisível. Enquanto Hannah ganhou um carro novo no aniversário de 16 anos, me disseram que meu emprego de meio período numa livraria me ensinaria responsabilidade. Quando ela teve dificuldades com álgebra, meus pais contrataram um tutor caríssimo. Quando eu precisei de ajuda com cálculo, meu pai apenas me entregou um cartão da biblioteca e disse para eu me virar. Hannah cursou a Universidade do Sul da Califórnia com o dinheiro dos nossos pais. Eu fui para Portland State com bolsas e empréstimos estudantis. A desigualdade não me deixou amarga. Na verdade, me tornou independente. Me formei com honras em design gráfico, consegui emprego em uma agência de marketing e conheci Marcus Chen em um evento profissional. Ele era desenvolvedor de software, tinha olhos gentis e um riso que aquecia meu peito. Namoramos por 2 anos antes que ele me pedisse em casamento durante uma trilha com vista para o desfiladeiro do Rio Columbia. Meus pais compareceram ao casamento, mas saíram cedo. Hannah estava com dor de estômago. Ela tinha 22 anos. Marcos e eu construímos uma vida linda juntos. Compramos uma casa modesta em um bairro com boas escolas, planejando o futuro. Quando engravidei 2 anos depois do casamento, ficamos radiantes. Liguei para minha mãe imediatamente, esperando ao menos um pouco de entusiasmo. Que bom, querida, disse Patrícia. Mas a Hannah acabou de ficar noiva, acredita? De Drew Sutton, o banqueiro de investimentos. A família dele é dona de metade do Lago Oswego. 3 meses depois, Hannah anunciou que também estava grávida. De repente, minha mãe tinha tempo para falar sobre bebês, mas toda a conversa girava em torno da gravidez de Hannah. O enjoo de Hannah era muito pior que o normal. Os desejos de Hannah eram tão específicos. Hannah precisava de vitaminas pré-natais personalizadas, importadas da Suécia. Trabalhei até o 7º mês de gravidez, economizando para a licença maternidade. Hannah largou o emprego de coordenadora de mídias sociais assim que descobriu, alegando estresse. Meus pais, claro, a sustentaram financeiramente. Drew ganhava bem, mas aparentemente não o suficiente para satisfazer o desejo súbito de Hannah por um quarto de bebê assinado por designer que custava mais do que meu salário anual. Marcos notava essa desigualdade ainda mais do que eu, talvez porque não tivesse crescido com ela. Depois de um jantar de família particularmente doloroso, em que Patrícia nos mostrou 12 variações de cores para o quarto de Hannah enquanto mal reconhecia minha presença, Marcos segurou minha mão no carro. Você não precisa continuar se submetendo a isso, disse baixinho. Eles são minha família, respondi, acariciando minha barriga inchada. Serão os avós do nosso bebê. Serão mesmo? Ele perguntou. Ou serão apenas os avós do bebê da Hannah? Eu não soube responder. O convite para o chá de bebê chegou quando eu estava com 8 meses e meio. Hannah estava com 6 meses, e Patrícia havia planejado uma festa elaborada no jardim da propriedade deles.
O convite foi endereçado apenas a mim, sem menção a acompanhante para Marcos. Quando liguei para perguntar se ele poderia ir, minha mãe suspirou de forma dramática. Lauren, este é o dia da Hannah. Queremos algo íntimo, apenas a família. Marcos é família, respondi. Você sabe o que eu quis dizer, ela rebateu. Eu deveria ter recusado naquele momento. Marcos certamente achava que eu devia, mas uma parte pequena e patética de mim ainda tinha esperança de que, ao me ver tão grávida, tão vulnerável, Patrícia deixasse aflorar algum instinto materno. Talvez percebesse que estava prestes a ter 2 netos. Talvez, enfim, as coisas se equilibrassem. Eu fui tola de ter esperança. O chá de bebê estava marcado para um sábado de junho. Eu estava com 37 semanas de gestação, e meu médico havia me liberado para sair, mas com instruções claras: manter-me hidratada e sentar com frequência. Faltavam 3 semanas para o parto, e eu me sentia como se carregasse uma bola de boliche entre os quadris. Caminhar era desconfortável, ficar de pé por mais de 10 minutos fazia minhas costas gritarem de dor. Marcos me levou até a propriedade dos meus pais, em Lake Oswego. O terreno tinha mais de 3 acres, com jardins impecavelmente cuidados e vista para o lago. Crescer ali sempre me fez sentir como se vivesse num hotel bonito, mas impessoal. Me liga se precisar de qualquer coisa, Marcos disse, beijando minha testa. É sério, Lauren. Se algo parecer errado, me liga imediatamente. Vai ser só por algumas horas, garanti, embora meu estômago já se revirasse de ansiedade e não era por causa da gravidez. Marcos me ajudou a sair do carro, apoiando a mão firme no meu cotovelo. Eu caminhei lentamente até o jardim, onde já podia ver tendas brancas e arranjos de balões. Funcionários corriam de um lado para o outro com bandejas e decorações. Patrícia claramente não havia poupado despesas. Meu pai surgiu da casa, visivelmente desconfortável em sua camisa polo e calça caque. Robert Mitchell era um homem alto, acostumado a viver de terno, roupas casuais pareciam causar-lhe dor física. Lauren, cumprimentou, mal lançando um olhar para minha barriga enorme. Hannah está atrasada. Você precisa esperar na entrada lateral. Esperar? Ajustei o peso do corpo, sentindo uma fisgada aguda na lombar. Pai, posso pelo menos me sentar um pouco lá dentro? Minhas costas estão me matando. Sua mãe quer que todos cheguem juntos, respondeu já se afastando. Espere ali. A entrada lateral ficava perto da área de serviço, afastada do evento principal. Não havia cadeiras. Fiquei de pé ali, com uma mão apoiada nas costas doloridas, observando os funcionários passarem apressados com arranjos de flores e taças de champanhe. 20 minutos se passaram. Depois, 30. Meus pés inchavam dentro dos sapatos. O bebê pressionava minha bexiga, e eu precisava desesperadamente de um banheiro. Caminhei mancando até a tenda principal, pensando que poderia ao menos pegar uma cadeira, mas Patrícia surgiu diante de mim, como uma guardiã vestida de grife bloqueando meu caminho. Onde você pensa que vai? Ela exigiu. Mãe, eu realmente preciso me sentar um pouco. Posso só. Hannah ainda não chegou? Ela me interrompeu, a voz afiada. Não vamos começar nada até ela aparecer. Volte e espere onde seu pai mandou. Mas eu estou grávida, disse, odiando o modo como minha voz falhou. Estou de pé há mais de meia hora. Não posso simplesmente me sentar em algum lugar enquanto esperamos? A expressão de Patrícia endureceu, transformando-se naquele olhar que eu conhecia bem, o mesmo que sempre dizia que minhas necessidades eram inconvenientes, que minha presença era tolerada, na melhor das hipóteses. Não, ainda estamos esperando sua irmã. Este é o dia dela, Lauren. Por uma vez, tente não fazer tudo girar em torno de você. As palavras me atingiram como um tapa. Fazer tudo girar em torno de mim? Eu, que passei a vida inteira me encolhendo no fundo do palco, aceitando migalhas de atenção enquanto Hannah brilhava sob os holofotes. E agora, grávida de 9 meses e com dor, eu era egoísta por querer me sentar? Voltei para a entrada lateral. As lágrimas queimavam meus olhos, mas eu me recusei a deixá-las cair. 45 minutos. Depois, 1 hora. Minhas pernas tremiam. Cada pequeno movimento fazia uma pontada aguda atravessar meu quadril.
O bebê estava pesado, muito baixo, e eu sabia, pelas aulas de pré-natal, que qualquer desconforto incomum, nessa fase, deveria ser levado a sério. Finalmente, o SUV branco de Hannah apareceu na entrada circular. Ela saiu radiante, com um vestido rosa esvoaçante que destacava sua barriga de 6 meses. Drew veio atrás, carregando sacolas de boutiques caras. Hannah estava resplandecente, rindo, despreocupada. Patrícia correu até ela, envolveu-a num abraço caloroso. Minha menina querida, estávamos te esperando. Elas passaram direto por mim, sem sequer me olhar. A barriga de Hannah era pequena, redonda e elegante, nada comparado ao peso desconfortável da minha. Ela se movia com graça, enquanto eu me sentia uma criatura desajeitada, inchada, arrastando os pés. Segui-as até a tenda do jardim, cada passo uma tortura. Os convidados já começavam a chegar, amigos da família, primos distantes, colegas da faculdade de Hannah. Devia haver pelo menos 60 pessoas. No centro da tenda, havia uma cadeira ornamentada com flores, um verdadeiro trono, obviamente reservado para Hannah. Patrícia conduziu a filha até o assento especial. Hannah se sentou com um suspiro satisfeito, pousando uma das mãos sobre a barriga com uma elegância ensaiada. Todos suspiraram, câmeras dispararam. Minha mãe sorria, orgulhosa, como se Hannah tivesse feito algo extraordinário apenas por existir. Fiquei parada à beira da tenda, mudando o peso de um pé para o outro, procurando desesperadamente um lugar para sentar. Havia cadeiras nas laterais, todas ocupadas. Algumas pessoas lançaram olhares de preocupação para minha barriga enorme, mas ninguém se levantou. Cruzei o olhar com minha mãe do outro lado da tenda. Ela me viu ali, de pé, exausta, desconfortável. Articulei com os lábios: posso me sentar? Os olhos de Patrícia se estreitaram. Ela se desculpou com o grupo ao redor de Hannah e veio até mim, segurando meu cotovelo com força suficiente para deixar marca. O que você pensa que está fazendo? Sibilou. Eu preciso me sentar, mãe. Por favor, estou de pé há mais de 1 hora. Você está chamando atenção? Respondeu num tom baixo e cortante. Todos estão olhando porque eu mal consigo ficar em pé, tentei explicar, a voz tremendo. A voz dela tornou-se um sussurro venenoso. Você está atrapalhando o ambiente. Este é o dia da Hannah, e você está transformando tudo em torno do seu desconforto. Vá embora. O mundo girou. Você quer que eu vá embora? Eu estou grávida de 9 meses. Você me ouviu. Saia. Fiquei olhando para minha mãe, tentando encontrar qualquer traço de reconhecimento, algum sinal de que ela via ali a própria filha, sua filha grávida, que havia dirigido 1 hora só para estar presente. Mas não havia nada. Apenas frieza. Apenas desprezo. Algo deve ter se refletido no meu rosto, porque a expressão de Patrícia mudou para puro desgosto. Ela colocou a mão no meu ombro e me empurrou com força. Eu não esperava por isso. Meu centro de gravidade já estava comprometido pela gravidez. Perdi o equilíbrio. Cambaleei, agitando os braços no ar, tentando me firmar. Meu pé prendeu na borda de pedra decorativa que contornava a área da tenda. Caí com força. Minhas mãos instintivamente foram proteger a barriga, mas o impulso me lançou para frente. A quina da pedra atingiu meu abdômen em cheio. A dor explodiu dentro de mim, aguda, imediata, apavorante. Ouvi meu próprio grito, um som que nem parecia humano. Um líquido quente escorreu entre minhas pernas. Minha bolsa havia estourado, mas havia líquido demais, e quando olhei para baixo, vi o vermelho se misturando ao transparente. Sangue, ajuda, engasguei. Alguém me ajuda. As pessoas começaram a gritar. Rostos se amontoavam acima de mim, distorcidos pelo pânico e pela dor. Outra contração veio, violenta, me rasgando por dentro. O bebê estava vindo. 3 semanas antes do previsto, e rápido demais. Chamem o 911, alguém gritou. Em meio ao caos, ouvi a voz de Patrícia, estridente, tomada de histeria. O que ela fez? Está arruinando tudo. Hannah, não olhe, querida. Uma nova contração atravessou meu corpo, muito mais forte do que qualquer coisa que eu tivesse aprendido nas aulas de pré-natal. Aquilo não era apenas trabalho de parto, era uma emergência.
A queda tinha desencadeado algo catastrófico. Ouvi o som de pneus cantando na entrada. Marcos atravessou a multidão correndo, ajoelhando-se ao meu lado. O rosto dele estava branco, as mãos tremiam ao tocar meu rosto. Eu estou aqui, ele disse. Lauren, estou aqui. Respira, amor. Só respira. O bebê, solucei. Marcos, tem alguma coisa errada. A ambulância está vindo, respondeu, mas o medo nos olhos dele dizia tudo. Patrícia apareceu acima de nós, o rosto uma máscara de horror, mas não por mim, percebi. O horror dela era pelo jardim manchado de sangue e fluido amniótico, pela festa destruída. Você fez isso de propósito, ela sibilou. Não suportou ver a Hannah tendo atenção por um dia. A cabeça de Marcos se ergueu de repente. Eu nunca tinha visto aquele olhar nele antes, pura fúria. Saia de perto dela, disse em um tom baixo e letal. Agora. Saia de perto da minha esposa. Não ouse falar comigo assim, ela começou. Saia, Marcos rugiu. O silêncio caiu sobre todos. Você a empurrou, ele disse. Eu vi do carro. Você empurrou sua filha grávida, e agora ela está sangrando. O rosto de Patrícia empalideceu. Isso não é verdade, eu. Há 60 testemunhas aqui, Marcos continuou, levantando-se devagar. Pegou o celular do bolso. E sabe o que mais? Câmeras de segurança. Esta propriedade está cheia delas, não está, Robert? Meu pai, parado perto da entrada da tenda, estremeceu. Elas gravaram tudo, Marcos prosseguiu. Você empurrando a Lauren, a queda, tudo. E se algo acontecer com minha esposa ou com meu filho, eu vou garantir que cada canal de notícias do Oregon veja essas imagens. A família Mitchell, donos de hotéis de luxo, agredindo a própria filha grávida no chá de bebê. Que tal essa manchete? As sirenes soaram ao longe. A ambulância chegou. Os paramédicos correram em nossa direção com uma maca. Marcos segurou minha mão enquanto me colocavam na maca, o maxilar tão tensionado que parecia que os dentes iam quebrar. Não me deixe, murmurei. Nunca, ele prometeu. Vou com você. Enquanto nos conduziam até a ambulância, consegui ver Hannah. Ela permanecia sentada na cadeira decorada com flores, mãos sobre a pequena barriga, completamente atônita. Por um instante, nossos olhos se encontraram, e eu vi algo passar pelo rosto dela. Culpa? Horror? Não consegui decifrar. Patrícia tentou nos seguir até a ambulância, mas Marcos bloqueou seu caminho. Senhor Shen, começou ela, a voz trêmula. Acho que houve um mal-entendido. Um mal-entendido, Marcos riu, o som carregado de amargura. Um mal-entendido é confundir um pedido de café. Isso aqui é agressão. Isso aqui é colocar alguém em perigo. E acredite, senhora Mitchell, a única coisa que estou tentando entender agora é se devo registrar uma queixa criminal ou simplesmente processá-la até o chão. Você não pode fazer isso comigo, Patrícia protestou. Quer saber o que eu fiz enquanto a Lauren se preparava esta manhã? Continuou Marcos. Atualizei nossos testamentos. Certifiquei-me de que, se algo acontecer comigo ou com a Lauren, você e o Robert não receberão nada. Nenhum direito de custódia, nenhuma visitação. Vocês nunca conhecerão sua neta. Patrícia cambaleou, segurando-se a uma cadeira próxima. Você não pode separar a família. Você mesma fez isso ao empurrar sua filha, respondeu Marcos, frio. Ele entrou na ambulância, segurando minha mão novamente. A viagem até o hospital foi um borrão de dor e medo. Eu estava hemorragia. A queda havia causado um descolamento de placenta. Os paramédicos explicaram que a placenta estava se separando do meu útero. Meu bebê estava em sofrimento. Cesárea de emergência, alguém anunciou. E então tudo aconteceu rápido, luzes brilhantes, máscaras cirúrgicas, os olhos aterrorizados de Marcos acima da sua própria máscara enquanto o deixavam entrar na sala de cirurgia. O anestesiologista me guiou através da epidural, e em poucos segundos senti a sensação de dormência do peito para baixo, embora meu coração ainda disparasse de pânico. O bebê está bem? Por favor, o bebê está bem? Eu não parava de perguntar. Estamos cuidando disso, disse o médico.
Tente se manter calma, Lauren. Senti pressão, puxões, movimentos. E então o som mais lindo que já ouvi, um choro agudo, raivoso, mas perfeito. É uma menina, anunciou o médico, segurando o bebê vermelho e minúsculo. Ela é pequena, mas está respirando sozinha. Lauren, você tem uma filha. Eles levaram o bebê para a equipe neonatal antes que eu pudesse segurá-la. Marcos seguiu, deixando-me na mesa cirúrgica enquanto me costuravam novamente. Fiquei olhando para o teto, lágrimas escorrendo pelas têmporas, rezando. 1 hora depois, eu estava na recuperação. Marcos apareceu ao meu lado, o rosto exausto, mas iluminado pelo maior sorriso que eu já tinha visto. Ela tem 2,4 quilogramas, disse ele. Pequena, mas forte. Eles estão monitorando na UTI neonatal, mas os médicos acreditam que ficará bem. Lauren, nossa filha vai ficar bem. Eu desabei, soluçando, aliviada. Posso vê-la? Assim que você estiver estável, poderão colocá-la no seu colo, prometeu Marcos. Ela é linda. Tem seu nariz. As próximas horas foram um borrão de exames médicos e visitas ao UTI neonatal. Nossa filha, que chamamos de Sofia Grace Shen, era realmente pequena, mas vigorosa. Quando finalmente a segurei, ela agarrou meu dedo com uma força surpreendente. 3 semanas antes do previsto, nascida de um trauma, mas viva e lutando. Meus pais tentaram nos visitar. Informei a equipe do hospital que não queria vê-los, e eles respeitaram meu desejo como paciente. A segurança garantiu que Patrícia e Robert não passassem da entrada da maternidade. Patrícia enviou flores com um cartão que dizia: precisamos conversar. Marcos jogou tudo no lixo. O processo legal começou imediatamente. Marcos contratou um advogado naquela mesma noite. O hospital documentou minhas lesões, hematomas no ombro onde Patrícia me segurou, trauma pelo impacto da queda, e a cesariana de emergência necessária pelo descolamento de placenta. Os paramédicos forneceram declarações sobre o que testemunharam. O mais importante, Marcos conseguiu as imagens das câmeras de segurança da propriedade dos meus pais. Foi necessário manobras legais, mas o advogado conseguiu. As imagens eram irrefutáveis, vídeo cristalino de Patrícia me empurrando, minha queda, o impacto, tudo. Não havia como alegar acidente. Marcos não só ameaçou a ação legal, ele a executou. Dias depois do incidente, contratou um advogado de grande renome que imediatamente solicitou uma ordem judicial para preservar todas as gravações das câmeras de segurança da propriedade dos meus pais, evitando qualquer possibilidade de que fossem deletadas ou perdidas. Quando as imagens foram oficialmente requisitadas e entregues pelos canais legais, eram devastadoras. Patrícia me empurrando, minha queda, o impacto, tudo registrado. A notícia se espalhou rápido. Alguém no hospital vazou a história para a imprensa local. Em poucos dias, estava em toda parte, ricos donos de hotéis acusados de agredir filha grávida em chá de bebê. Embora as imagens não tenham sido liberadas publicamente, foram vistas por pessoas do sistema jurídico, e detalhes vazaram. A opinião pública foi rápida e implacável. As posições de Patrícia em instituições de caridade desapareceram da noite para o dia, os sócios de Robert começaram a se afastar, as avaliações dos hotéis despencaram, com comentários criticando o caráter da família. As fotos de noivado de Hannah foram removidas das redes sociais após uma chuva de críticas. O advogado dos meus pais tentou negociar um acordo. Marcos recusou. Isso iria a julgamento. 3 semanas após o nascimento de Sofia, enquanto eu me recuperava em casa com minha filha dormindo ao meu lado, Hannah apareceu na porta. Ela parecia terrível, o brilho da gravidez substituído por olheiras e linhas de estresse. Podemos conversar? Perguntou baixinho. Eu deveria ter dito não. Deveria ter fechado a porta na cara dela. Mas ela era minha irmã, e uma parte autodestrutiva de mim queria ouvir o que tinha a dizer. Deixei-a entrar. Hannah sentou-se no meu sofá, parecendo pequena apesar da barriga crescente. Eu não sabia que a mamãe ia te empurrar, começou. Juro, Lauren, eu não sabia. Mas você sabia de todo o resto, interrompi. Você sabia que me fizeram esperar do lado de fora. Que eu estava lá, grávida e com dor, enquanto você se ocupava com suas compras. Era semanal. Drew queria parar, eu não sei, gaguejou ela.
Você tem 27 anos, Hannah. Quando vai parar de ser o bebê precioso deles e começar a ser adulta, responsável pelas próprias escolhas? Os olhos de Hannah se encheram de lágrimas. Eu sinto muito. Sente mesmo? Ou só sente agora porque há consequências? Por que as pessoas estão te criticando online e sua vida perfeita está desmoronando? Isso não é justo. O que não é justo, eu gritei, é que eu passei a vida inteira sendo invisível. O que não é justo é ter que implorar por migalhas de atenção enquanto você recebia tudo de mão beijada. O que não é justo é que nossa mãe me empurrou com força suficiente para me mandar para um trabalho de parto de emergência e você ficou sentada na sua cadeira de flores, olhando preocupada, enquanto eu sangrava no chão. O que eu deveria fazer? Hannah chorava. Ela é minha mãe também. Você poderia ter checado como eu estava, respondi simplesmente. Poderia ter perguntado se eu estava bem. Poderia ter dito qualquer coisa que reconhecesse que eu sou sua irmã e estava machucada. Mas não disse. Só ficou aí sentada. Hannah se levantou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu te amo, Lauren. Você é minha irmã. Não, eu disse friamente. Irmãs cuidam uma da outra. Irmãs não ficam assistindo suas irmãs sofrerem e não fazem nada. Quer um relacionamento comigo? Com minha filha. Então precisa descobrir quem você é quando mamãe e papai não estiverem ali para amortecer cada queda. Até lá, fique longe de nós. Ela saiu chorando. Não me senti tão satisfeita quanto imaginava. As semanas seguintes ao nascimento de Sofia foram um borrão de visitas ao UTI neonatal, noites sem dormir e telefonemas com advogados. Marcos cuidava da maior parte dos detalhes legais enquanto eu me concentrava em me recuperar e cuidar da nossa filha prematura. Cada vez que olhava para Sofia na incubadora, conectada a monitores e tubos de alimentação, a raiva crescia dentro de mim. Ela estava lutando para sobreviver porque minha mãe não conseguia controlar seu despeito por 5 minutos. A história chegou às redes sociais antes de chegar às notícias. Alguém no chá de bebê havia gravado vídeos no celular. Não o incidente completo, mas o suficiente, cenas minhas, sozinha, visivelmente grávida e desconfortável, enquanto os convidados passavam por mim, áudio de Patrícia dizendo, este é o dia da Hannah. Depois, o caos, os gritos, as ambulâncias. Quem postou não identificou ninguém pelo nome, mas a internet é implacável. Em 48 horas, as pessoas descobriram a rede de hotéis dos meus pais, seus nomes, tudo. As avaliações começaram a chegar, nunca ficaria em um hotel de pessoas que agridem mulheres grávidas. Imaginem tratar sua própria filha assim. O staff provavelmente também é maltratado se eles tratam a família desse jeito. Avaliações de uma estrela inundaram todas as propriedades. As redes sociais corporativas foram bombardeadas com comentários e acusações. Robert tentou conter o dano. Lançou uma declaração via equipe de PR. Trata-se de um assunto familiar privado sendo retirado de contexto. Amamos todos os nossos filhos igualmente e estamos devastados por este mal-entendido. A declaração só piorou as coisas. Pessoas vasculharam artigos antigos de sociedade mostrando Hannah em bailes de caridade enquanto eu estava conspicuamente ausente. Fotos da festa de 16 anos luxuosa de Hannah comparadas à falta de cobertura da minha festa. A internet virou detetive amadora, construindo um caso de favoritismo que se estendia por décadas. A ameaça de Marcos sobre as imagens de segurança foi estratégica. Ele sabia que meus pais contratariam advogados imediatamente e queria que eles ficassem aterrorizados sobre a existência da prova. Na manhã seguinte ao incidente, ainda em recuperação, Marcos fez seu advogado apresentar uma moção de emergência para preservar todas as gravações de segurança da propriedade. Sua experiência em tecnologia fazia com que entendesse pegadas digitais e preservação de evidências. O tribunal concedeu a ordem em poucas horas, e um especialista nomeado pelo juiz garantiu as gravações antes que meus pais pensassem em fazer qualquer coisa com elas. Quando Marcos me mostrou as imagens completas, precisei sair da sala na metade do vídeo. Ver-me implorar por uma cadeira, ver o rosto da minha mãe contorcendo-se de desprezo, assistir ao empurrão e à queda, foi pior do que viver aquilo. O ângulo capturou tudo, a mão de Patrícia no meu ombro, a força do empurrão, meus braços se debatendo, o momento nauseante do impacto. Depois, o sangue se espalhando pela pedra decorativa enquanto os convidados gritavam,
Ela vai alegar que foi acidente, disse Marcos, a voz tensa. Que ela mal te tocou, que você está exagerando. O vídeo não mente, sussurrei. Não, não mente. A denúncia criminal foi registrada dentro de uma semana após o nascimento de Sofia. A detetive Sarah Morrison recolheu meu depoimento no hospital, o olhar ficando cada vez mais sombrio à medida que eu contava anos de negligência culminando naquele empurrão. Ela assistiu às imagens de segurança 2 vezes, fazendo anotações. Senhora Shen, disse ela cuidadosamente, preciso perguntar, há alguma chance de isso ter sido um acidente? Que sua mãe quis apenas te guiar e usou força demais. Mostrei a ela os hematomas no meu ombro. 5 impressões digitais distintas, roxas escuras sobre minha pele clara. Isso parece guiar para você? O maxilar da detetive Morrison se apertou. Não, não parece. A acusação de agressão foi registrada 2 semanas depois, após o promotor revisar todas as evidências. Patrícia foi presa em sua casa, processada e liberada mediante fiança em poucas horas. A foto da ficha policial vazou quase imediatamente. Minha mãe, que construiu sua identidade em aparências impecáveis e status social, parecia desgastada e envelhecida naquela foto. A imagem se espalhou pela internet como fogo em palha seca. Hannah me ligou pela primeira vez desde o incidente. Lauren, você precisa retirar as acusações. Mamãe está desmoronando. Isso está destruindo a família. Ela destruiu a família quando me empurrou, respondi friamente. Foi um acidente, insistiu. O vídeo diz o contrário. Os 60 testemunhos também. E meus registros médicos mostram o descolamento de placenta causado por trauma contundente. Isso não é acidente. Por favor, implorou Hannah. Ela é nossa mãe? Ela deixou de ser minha mãe há muito tempo. É apenas a mulher que me deu à luz e passou 30 anos desejando não ter feito isso. Hannah começou a chorar. Isso não é verdade, não é? Diga um nome. Uma única vez na última década ela me escolheu em vez de você. Uma única vez celebrou minhas conquistas. Uma única vez me fez sentir que importava tanto quanto você. Silêncio do outro lado da linha. Isso que eu pensei, disse, desligando. A primeira audiência foi a apresentação de acusação, onde Patrícia se declarou inocente. Semanas depois, veio a audiência preliminar, um verdadeiro circo. Repórteres acamparam do lado de fora do tribunal. Patrícia chegou de óculos de sol de grife e vestido preto, fazendo o papel de mãe enlutada. Robert caminhava ao lado dela, com expressão pétrea. O advogado deles, Gerald Winters, parecia confiante. Essa confiança evaporou quando a promotoria exibiu as imagens de segurança em plenário. A juíza, uma mulher mais velha chamada Ruth Campbell, assistiu impassível. Quando terminou, olhou para Patrícia por cima dos óculos de leitura. Senhora Mitchell, sou mãe e avó. O que acabei de testemunhar me enjoa. O julgamento continuará, mas você não deve contatar as vítimas de nenhuma forma. Entendeu? Patrícia assentiu, pálida. Do lado de fora do tribunal, os repórteres se aglomeraram. Marcos me protegia com o corpo, mas uma pergunta cortou o barulho. Senhora Shen, o que a senhora quer que as pessoas saibam sobre este caso? Parei. Marcos se tensionou ao meu lado, mas olhei diretamente para a câmera. Quero que as pessoas saibam que abuso nem sempre parece o que você espera. Às vezes, são décadas sendo apagado, ignorado, diminuído. Às vezes, isso se acumula até que um empurrão envia você e seu bebê para uma emergência médica. E às vezes, as pessoas que mais te ferem são aquelas que deveriam mais chamar. O vídeo viralizou. De repente, eu não era apenas uma vítima, eu era uma voz para quem já foi bode expiatório, o filho esquecido, aquele que nunca alcançou o padrão do irmão dourado. Mensagens inundaram meu e-mail, histórias de estranhos sobre suas próprias famílias, favoritismos e dores. Alguns dias mal conseguia lê-las sem chorar. Mas também me lembravam que registrar as acusações não era só sobre mim, era traçar uma linha e dizer que isso não é aceitável. O processo civil foi registrado um mês depois. Marcos queria esperar eu estar mais forte, mas nossa advogada, Jennifer Park, uma mulher determinada, recomendou agir enquanto a opinião pública estava a nosso favor. A ação detalhou tudo,
despesas médicas, dor e sofrimento, perda de suporte familiar, angústia emocional e perigo ao nosso filho, $2 milhões. Alguns acharam exagero. Outros acharam que não era suficiente para mim. Não se tratava de dinheiro, mas de consequências. Meus pais haviam vivido sem enfrentar consequências reais por seu favoritismo. A fase de descoberta do processo civil foi brutal. Jennifer solicitou anos de registros financeiros mostrando a disparidade nos gastos dos meus pais, faculdade integral para Hannah, nada para mim, carro de 16 anos dela, nada para mim, e entrada do apartamento dela, nós comprando nossa própria casa sem ajuda, orçamento do casamento de Hannah, $150 mil, o meu, 5 mil, pago por nós mesmos. Os números eram devastadores. Ao longo de 20 anos, meus pais haviam gastado aproximadamente $700 mil a mais com Hannah do que comigo. Jennifer detalhou tudo na ação. Isso estabeleceu um padrão de favoritismo e negligência emocional que culminou em violência física. Foram agendados depoimentos para o processo civil. Tive que sentar diante da minha mãe em uma sala de conferências e relembrar cada memória dolorosa. Patrícia chorou durante quase todo o depoimento, enxugando os olhos com lenços. Seu advogado contestava a cada terceira pergunta. Sua mãe alguma vez lhe disse que a amava? Jennifer perguntou. Objeção. Relevância? Geraldi interrompeu. Vou permitir, disse o juiz. A secretária registrou para o termo. Pensei na pergunta. Não que eu me lembre. Não especificamente para mim. Ela dizia a Hannah que a amava? O tempo todo. O choro de Patrícia se intensificou. Parte de mim sentiu culpa. A maior parte se sentiu entorpecida. O depoimento de Robert foi pior. Ele sentou-se como uma estátua, respondendo em tons monótonos. Sim, gastaram mais com a Hannah. Sim, Hannah teve problemas de saúde quando criança. Não, isso não significa que me amavam menos. Não, não achava que o favoritismo fosse significativo. Sim, ele estava presente quando Patrícia me empurrou. Não, não interveio. Por quê? Pressionou Jennifer. Não pensei, disse Robert. Foi muito rápido. As imagens de segurança mostram 7 segundos completos entre o momento em que sua esposa segurou o ombro da senhora Shane e quando ela caiu. Você estava a 4,5 metros de distância. Não pensou em intervir? Robert não teve resposta. O julgamento criminal levou 8 meses para começar. Nesse período, a rede de hotéis dos meus pais continuou perdendo clientes. Mais 2 propriedades fecharam permanentemente. O conselho de diretores forçou Robert a se aposentar antecipadamente, citando a responsabilidade legal e o pesadelo de relações públicas. Patrícia renunciou a todas as organizações de caridade das quais fazia parte, algumas antes mesmo de poderem removê-la formalmente. O julgamento civil foi marcado para 2 meses após a conclusão do processo criminal. Em tribunal, as imagens de segurança foram exibidas em uma tela grande. O júri viu Patrícia me empurrar. Me ver cair. Ver o sangue e o caos que se seguiram. Vários jurados pareceram fisicamente enojados. Minha advogada apresentou depoimentos médicos sobre o descolamento de placenta e os riscos para mãe e filho. Apenas as contas hospitalares ultrapassavam $200 mil. O impacto emocional era incalculável. O advogado de Patrícia tentou argumentar que foi um acidente, que ela mal me tocou, que eu estava instável. As imagens contradiziam cada alegação. A promotoria trouxe testemunhas da festa que confirmaram as palavras de Patrícia: saia. Você está atrapalhando o ambiente. O júri criminal deliberou por 3 horas. Culpa por agressão. Patrícia foi sentenciada a 18 meses de prisão, com suspensão para 1 ano de prisão domiciliar, 5 anos de liberdade condicional e participação obrigatória em cursos de controle de raiva. Também foi proibida de ter qualquer contato comigo ou com minha família. O julgamento civil ocorreu 2 meses depois. O júri deliberou por 5 horas. O processo civil nos concedeu $1,6 milhão em indenização. Não os 2 milhões que pedimos, mas mais do que suficiente para cobrir despesas médicas, honorários legais e compensação por dor e sofrimento. Meu pai pagou sem contestar,
provavelmente esperando encerrar o pesadelo. Mas dinheiro não consertou o que estava quebrado. O império da família Mitchell estava desmoronando. Mais 2 hotéis fecharam. O noivado de Hannah com Drew terminou silenciosamente, ele não queria associação com o escândalo. 1 ano após ambos os julgamentos, Patrícia enviou uma carta. 10 páginas de desculpas, justificativas e arrependimentos mornos. Nunca quis te machucar, escreveu. Estava estressada com a festa. Não te empurrei com tanta força. Você está exagerando o trauma. Não respondi. Não havia mais nada a dizer. 3 anos depois, Robert teve um ataque cardíaco. Sobreviveu, mas ficou debilitado. Por meio de conhecidos em comum, soube que Patrícia queria se reconciliar, que eles queriam conhecer a neta. Marcos deixou a decisão para mim. São seus pais, disse ele. Qualquer que seja a sua escolha, eu te apoiarei. Pensei muito sobre isso. Sobre perdão, sobre família, sobre se o sangue realmente significava algo. Observei Sofia, agora com 7 anos e radiante como o sol, brincando com seus blocos, totalmente alheia à disfunção que precedeu seu nascimento. No fim, escrevi apenas uma carta de resposta. Você não me empurrou com tanta força. Escrevi, você está certa. Me empurrou a vida inteira. Para fora da sua atenção, fora das suas prioridades, fora do seu coração. O empurrão físico foi apenas o clímax de 30 anos de empurrões emocionais. Estou cansada de ser empurrada. Sofia merece a voz que a vejam, que a valorizem, que não sacrificariam seu bem-estar por conveniência. Você provou que não são essas pessoas. Não nos contate novamente. Nunca mais ouvi falar deles. Hannah entrou em contato esporadicamente ao longo dos anos. E-mails constrangedores, cartões de aniversário para Sofia que eu não joguei fora, mas também não exibi. Ela teve seu bebê, um menino chamado Tyler. E pelo que soube, cortou relações com Patrícia e Robert também. Talvez finalmente tenha amadurecido. Talvez tenha percebido que apoiar a toxicidade deles causou. Eu não respondi. Algumas pontes, uma vez queimadas, devem permanecer em cinzas. Marcos e eu tivemos outro filho 3 anos depois de Sofia, um menino que chamamos James. Mudamos para Seattle por causa do trabalho de Marcos, criando distância física entre nós e os destroços da família Mitchell. Construímos nossa própria família, com nossas tradições, onde o amor é incondicional e a atenção não é competição. Sofia tem 7 anos agora e James, 4. Ambos são inteligentes, gentis e não têm ideia de que o nascimento de Sofia foi qualquer coisa além de celebrado. Eles sabem que têm avós que não veem, mas muitas crianças estão nessa situação. Não é incomum em seu mundo. Às vezes me pergunto se estou privando Sofia de uma família. Então me lembro de estar fora daquela tenda, 9 meses grávida e com dor, implorando por uma cadeira. Lembro do desgosto nos olhos da minha mãe. Lembro do sangue e do medo no rosto de Marcos enquanto nos protegia quando ninguém mais o faria. Família não é apenas sangue. É quem aparece, quem te protege, quem te valoriza. Meus pais falharam espetacularmente nesse teste. Eles fizeram sua escolha quando Patrícia me empurrou. Eu fiz a minha quando decidi que Sofia nunca sentiria o que eu senti, estar à margem do amor, observando de fora. Olhando para trás, aquele chá de bebê foi tanto o pior dia da minha vida quanto um presente distorcido. Ele destruiu quaisquer ilusões restantes sobre minha família. Mostrou exatamente quem eles eram quando testados e revelou a força da família que construí com Marcos, a que realmente importava. O nome Mitchell costumava significar algo em Portland. Agora é sinônimo de escândalo e crueldade. Seus hotéis nunca se recuperaram. Seu status social se dissolveu. Hannah perdeu o noivado e o fundo fiduciário quando as finanças de Robert ruíram sob taxas legais e receitas perdidas. Eles perderam tudo que importava: status, reputação, riqueza. Eu ganhei tudo que realmente importa: um marido que queimaria o mundo para me proteger, 2 filhos saudáveis, paz. Às vezes, a vingança não é se equilibrar. É se libertar. Estou livre das expectativas deles, do favoritismo, do amor condicional. O preço foi alto, mas valeu cada centavo daquele acordo.
E quando Sofia pergunta sobre avós, eu digo a verdade em termos que ela pode entender: algumas pessoas não estão prontas para ser família. Tudo bem. Temos toda a família de que precisamos bem aqui. Ela aceita facilmente, como crianças aceitam verdades simples. Tem os pais de Marcos, que cuidam dela e de James com carinho genuíno. Tem tios e tias do lado de Marcos que vão às peças escolares e festas de aniversário. Ela tem amor de sobra. Não precisa dos Michels. Eu também não. Se passaram 7 anos desde aquele chá de bebê. Ainda tenho pesadelos às vezes. Acordando com dores fantasmas na barriga. Revivendo a queda. A terapia ajudou. O tempo ajudou mais. Mas o que mais ajuda é olhar para meus filhos, saudáveis e felizes, crescendo em um lar onde são igualmente amados, onde seu valor não é determinado por ser o favorito, onde estão seguros. Essa, eu penso, é a verdadeira vingança. Não o processo, nem as acusações criminais, nem a reputação destruída. É construir algo melhor. Quebrar o ciclo. Escolher diferente. Patrícia me empurrou, mas eu aterrissei em um lugar melhor do que aquele em que estava parada. Longe da toxicidade, rumo à verdade. Não sei o que aconteceu com a família Mitchell depois que nos mudamos. Não acompanho as redes sociais deles nem peço notícias a amigos em comum. Eles existem no meu passado. Um conto de advertência que algum dia contarei aos meus filhos sobre por que escolhemos nossas batalhas e definimos nossos limites com cuidado. A cicatriz da minha cesariana se desbotou até virar uma fina linha prateada. Algumas cicatrizes fazem isso. Outras são mais profundas. Invisíveis, mas permanentes. Carrego ambas. Mas também carrego meus filhos, meu casamento, meu coração, intactos. Carrego o conhecimento de que, quando minha mãe me empurrou, ela me empurrou diretamente para fora da disfunção dela e para minha própria vida. Uma vida que ela não podia controlar nem diminuir. Marcos diz que essa é a melhor vingança de todas: viver bem, ser feliz, recusar-se a deixá-los ocupar espaço no nosso presente enquanto eles apodrecem nas próprias consequências. Ele está certo. Geralmente está. Sofia acabou de entrar correndo na sala segurando um desenho que fez na escola. Mamãe, olha. É a nossa família. 4 bonecos de palito de mãos dadas, sorrindo sob um sol brilhante. Marcos, eu, Sofia, James. Completa. Ah, está ótimo. Perfeito, querida, eu digo a ela. E digo de coração. De fato, é perfeito.